Irmão, graças a Deus, vamos aqui para a palavra de Deus, né? Palavra genuína e verdadeira. A palavra do Senhor Jesus. Esse programa tem pregado a verdade, tem falado a verdade, extraído da Bíblia Sagrada, da onde o Espírito Santo de Deus inspirou os homens de Deus para escrever esta palavra. E precisamos crer. Todo aquele que crê não perece, mas tem a vida eterna. Então é preciso entender que Jesus é a palavra e nós precisamos crer na palavra, que assim nós estamos crendo em Jesus. Seguindo a palavra, as orientações da palavra, nós estamos seguindo a Jesus. Quando ele disse em João, Evangelho segundo escreveu, João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Então ele está dizendo, vem porque o Pai estava nele. Ele estava no Pai. Se você estiver na palavra, você está no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Entenda isso. Para você fazer parte desse corpo de Cristo, fazer parte da igreja, o Senhor está contigo, como o Senhor Jesus mesmo disse àqueles que crê nele, nas palavras dele mesmo, vem o Pai e habita, ele e o Pai habitam nessa pessoa. Então entenda, depois dessas palavras, ele disse que iria, mas mandaria o Espírito Santo, o Espírito da verdade, para habitar conosco, para ficar conosco até a consumação dos séculos, ensinando, convencendo o homem, ajudando o homem, intercedendo pelo homem, né, em todos os sentidos, nessa parte espiritual do homem. Então aí, se o Pai ele já estava, o Espírito Santo veio e habitou também. Então, saiba que o Senhor Jesus, ele falou no Velho Testamento, quando foi falado a respeito da mudança que ia ter numa nova aliança, um novo testamento. Deus falou ao povo dizendo que iria habitar no meio deles e dentro deles. Então veja duas coisas aí que é importante, eu tenho falado muitas vezes sobre isso, mas no meio é uma coisa e dentro é outra coisa. Então no meio ele está. O Espírito Santo, o Senhor Jesus disse, eu vou, senão ele não vem. Mas se eu for, ele vem. Por isso eu vou, para que ele venha. Isso já ressuscitado, num corpo glorificado, ele subiu aos céus e o Espírito Santo desceu para a terra. Então habita no meio e dentro de alguns. Nesses que recebem a palavra, que acreditam na palavra, ele passa a habitar. Ou seja, as suas ações, você libera, se esforça espiritualmente e não anda nas concupiscências da carne, mas sim no espírito. Então, com isso, o Espírito de Deus se liga ao de Deus e com isso ele está habitando em ti, ele está conduzindo a vida. Então, assim está Pai, Filho e Espírito Santo na tua vida, né? Porque ele diz que aquele que acreditasse nas palavras, ele viria e habitaria, tanto o Pai quanto o Filho, né? Nessa pessoa. E o Espírito Santo, como ele já mandou, para habitar naquele que acredita, naquele que quer. Então o Espírito Santo está no meio de todo mundo, mas dentro de alguns, daqueles que aceitam a palavra. Então vou ler a palavra de Deus que encontramos aqui no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 5. O Evangelho de João, que o João escreveu, a gente fala assim porque acabei de dizer que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, foi inspirado por Deus.
a palavra é de Deus, e quem escreveu foi João, o apóstolo João. Mas não é que foi João, é coisa nascida de João, criada por João. Então é isso que a gente tem que, já estamos falando sobre isso, então tem que explicar direitinho. Então, segundo escreveu João, né? E no sentido escreveu, mas a inspiração foi do Espírito de Deus. E aqui é palavra de Jesus, que o Espírito fez ele lembrar. Então ele disse que mandaria o Espírito para que fizesse lembrar tudo que ele ensinou. E convenceu o homem do pecado, o mundo, do pecado, do juízo e da justiça. Ou seja, o mundo de pecado, o mundo carnal, né? Então entenda aqui que essas palavras são do Senhor Jesus. Essas palavras foi escrita para nós crer, acreditar, e com isso, quando você crê, você obedece. Quando você sabe que uma coisa é verdade, você segue isso aí. Se alguém está mentindo para ti, você não segue, porque a mentira ela traz sempre um engodo, né? Um laço, uma arapuca. Ela traz uma coisa que não é real, que depois vai te dar prejuízo, não é bem aquilo, você não sabe o que vai acontecer. Porque a mentira ela não tem responsabilidade de mentir, porque depois disso é melhor. É claro que tem aqueles, a gente chama de surpresa, né? Surpresa no aniversário, uma coisa que as pessoas mentem por ali, mas para fazer o bem. Então é muito difícil acontecer isso aí, é só nessas questões mesmo. Mas a mentira sempre traz prejuízo. Ela traz um laço, né? uma catástrofe, traz aí uma aflição da alma, traz aí uma perdição, tanto da vida terrena como da vida espiritual, e o laço está mais na espiritual, que é bem mais fácil de enganar, né? Porque é espiritual, é invisível. Então, a mentira ela não tem responsabilidade, você não sabe o que vai acontecer, é mentira. Se você descobrir isso, que isso é mentira, que alguém está te levando numa mentira, você cai fora logo, porque depois você não sabe o que vai acontecer. Então veja, a palavra de Deus nós temos que acreditar que é verdadeira. Por quê? Porque o dono dela tem poder para sustentar. Então isso é bom. Sabemos que lá no Salmo 100, o último versículo do Salmo 100 diz que verdadeiramente o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Ou seja, ele é bom e é eternamente bom. E a sua verdade, que é a palavra, se estende de geração a geração. Ou seja, não tem... passou uns tempos aí e agora se tornou mentira. Não. É de geração a geração. Sempre vai ser verdade. Então a verdade ela esclarece, ela ilumina. A verdade ela diz o que vai acontecer. A verdade não esconde nada. A verdade está dizendo. E se você seguir essa verdade, você vai numa coisa certa. A Bíblia não diz só coisa boa. Ela diz a verdade. Então a Bíblia diz as coisas ruins e as coisas boas. A ruim, ela fala a verdade que é ruim. Para você não fazer e não cair no laço do diabo, não se perder, né? Como diz aqui o Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 3, versículo 16, que a gente considera aí como o texto áureo, o texto de ouro, o texto principal da salvação do homem, né? Que Jesus disse para Nicodemos, ele disse que Deus amou o mundo de tal maneira, ele não disse o tamanho do amor, porque não tem como contar, não tem como nem humanamente falando, o homem é incapaz de medir, de absorver, de entender esse amor. Então ele não teve, vamos dizer, disse de tal. Deus amou o mundo de pessoas, irmão, de pecado mesmo, as pessoas, ele quer salvar do pecado, então esse amor, ele acolhe esse povo, quem quiser vir a ele, né? Quem quiser. Então veja, Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, o único que tinha, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, não se perda, não fique na condenação, mas saia da condenação para a vida. Então veja que é preciso ter uma credibilidade. Quando você acredita no Senhor, você sai da mentira e vem da verdade. Então a Bíblia ela diz a verdade a respeito do diabo, a respeito do engano do inimigo, que é para você saber que Jesus está falando é porque é verdade. Ele está te enganando, para você não fazer aquilo lá. E ela diz como é que deve fazer, é a exigência de Deus, para você ser salvo. Então a exigência que Deus faz, ela diz a verdade, para que você siga aquela verdade e com isso você seja salvo. Então a Bíblia, tudo é verdade. Está falando de mentira do diabo, de laço do inimigo. Como é que você escapa disso aí? Com a verdade, né? Então, principalmente a obediência, né? Porque às vezes as pessoas ficam pensando que a Bíblia está escrito só para escrever. Deus estava brincando e resolveu fazer um livro. Mas isso aqui é só de fachada, besteira, sem necessidade. O que está escrito é porque ele resolveu dizer mesmo, contar uma história. Não tem nada disso. O que a Bíblia é para ensinar você a rejeitar o mal e escolher o bem. Entendendo que precisamos entender que a Bíblia, além disso aqui que nós estamos falando, que é para você aprender o que é proibido por Deus e o que é necessário que Deus exige de você para ter a aproximação dele. A santificação, que é a aproximação do santo de Israel. Então o que é? O que eu faço para me rejeitar o mal e escolher o bem? Além disso aí, além desse aprendizado, que é uma verdade que eu preciso considerar isso, é com diligência, até em Hebreus capítulo 2, e o versículo 1 diz isso, para a gente considerar, né? Para a gente meditar, ter cuidado, para que tudo que a gente já ouviu, para que em tempo algum a gente venha se desviar disso que a gente já ouviu, dos conselhos, tanto para você se largar para lá, quanto para pegar. Então a Bíblia é isso, é para você se despojar de algumas coisas e se apegar a outras. Ela ensina isso aí. Além disso aqui, desse aprendizado aí, ela traz um poder, irmão. Entenda que tem um poder sobrenatural, um poder espiritual. Um poder que te dá força, te dá esse interesse, essa alegria, esse prazer, te dá um conhecimento do céu, de uma coisa que tu não viu. De uma coisa que você não consegue ver com os olhos naturais, né? Mas você sabe que existe, você sabe que é bom, e que é desejável, e que é importante, que é necessário para a vida, para o ser humano. Então você vai valorizar isso, você vai começar a valorizar uma coisa que para muita gente não tem valor, porque não tem conhecimento, não sabe o que tem disponível para a gente e o que não tem. Não sabe de coisa nenhuma e com isso é enganado com mentira, com coisa que não é só uma fantasia, né? Que o diabo apresenta, uns projetos, umas coisas, que é só uma miragem, uma coisa que não existe. E que é só conversa, que depois se torna em nada. Aquilo lá se torna uma condenação. Que você já está condenado, continua, permanece na condenação. Então a Bíblia traz esse poder para você ter força espiritual para rejeitar, além de conhecer mais, esse poder abre a tua mente para você ver os demônios, as ações do demônio, as arapucas, as armadilhas, as astutas ciladas do inimigo,
além dessa visão espiritual que você vai compreender o mundo espiritual, além dessa compreensão, traz aquela força de você rejeitar. Porque é assim, quando você compreende uma coisa, se eu compreendo que uma coisa me faz mal, eu evito de comer aquilo lá. Agora, se eu não compreendo isso, eu vou ficar sempre adoecendo, comendo aquela coisa lá, porque eu não sei se é aquilo que está me fazendo mal. Mas quando eu descubro que aquilo me faz mal, eu só como se quiser. Então, entenda, a Bíblia faz isso, com que você tenha mais prazer nas coisas de Deus. Às vezes as pessoas se enganam muito, por isso que Jesus ele diz, vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, ou oprimido, e eu vos aliviarei. Né? É porque aí ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para a vossa alma, ou as vossas almas. E ele diz, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Por que ele diz isso? Porque a gente pensa que as coisas de Deus, o inimigo ele coloca na tua mente, e você, como é carnal mesmo, só entende mais as coisas da terra, você não entende muito as coisas do céu, não entende nada muitas vezes, e às vezes entende muito pouco, porque é mediante a busca, o interesse e a crença que você vai obter essa fé. Então, aí você fica se interessando mais nas coisas da terra, e com isso o inimigo ele te enrola, ele te embaraça, ele deixa você preocupado. Não, se eu aceitar Jesus, eu tenho que deixar isso aqui. Poxa, isso aqui tá tão bonzinho, tá seguro para mim, eu tô agarrado nele, eu tô vendo ele. Então isso aqui eu não tô vendo. Então Jesus ele diz, o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então ele está dizendo, se tu vir para mim, melhora a coisa. Fica muito melhor do que é onde tu está. Mas você não tem força para acreditar nisso. Porque aqui é uma coisa visível. E aqui é invisível. Então você fica na dúvida, poxa, será que eu vou levar vantagem nesse negócio aqui? Então meu jugo é suave, meu fardo é leve. A minha canga no teu pescoço vai ser suave, é lisinho, não vai arranhar o teu pescoço, não vai cortar, não vai machucar. E o fardo que está em cima é leve. Então ele está falando de carro de boi, canga de boi, jugo. Então ele está dizendo uma maneira de você entender. O diabo te coloca um jugo que vai te rasgar o pescoço. Ele vai meter fardo em cima, vai quebrar a tua espinha, a tua coluna. Mas eu vou colocar fardo suportável, que você vai poder carregar. Então você vai encontrar descanso para a alma comigo, e além disso você vai ter vida eterna. É coisa boa. Mas é difícil demais, irmão. Mas quando eu busco, que principalmente depois de conhecimento, que engloba tudo isso, o conhecimento, você vai saber as armas, com que você pode lutar. Que maneira, onde é que eu vou achar arma, remédio para curar o meu pecado, para curar o veneno que está na minha alma? Onde é que eu vou achar arma para me lutar contra demônios que eu não estou vendo? E eu sei que ele está armando para cima de mim sempre. Mas aonde é que eu vou encontrar isso aí? Em Deus, na palavra, na leitura da palavra, congregando com os irmãos, pregando a palavra como nós estamos fazendo aqui, e mesmo que não seja dessa forma, mas dizendo, falando bem de Jesus, do reino do céu, você vai ter conhecimento para isso, você vai dizendo, e oração, principalmente a oração, aí traz o alimento ao crente, ou seja, pessoa sem alimentação morre, pessoa sem alimentação ele fica anêmico, ele fica sem força, ele fica fraco, ele vai enfraquecendo e vai até morrer. Da mesma forma espiritualmente.
você sem oração, sem a obediência, sem leitura da palavra, sem, principalmente de início, que é o que nós vamos ler aqui, não lemos o texto que nós vamos falar, que nós já estamos falando, né? Já estamos discorrendo nisso aqui, mas principalmente a crença, acreditar que a palavra é de Deus e que se cumpre. Não é uma conversa fiada que o diabo, o mundo diz aí. Não, mas é Deus dizendo. No mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, olha como foi que eu venci. Então foi espiritualmente, foi acreditando nas coisas de Deus. O meu jugo é suave, tu não está acreditando que eu posso aliviar? Que eu posso te conduzir de maneira melhor? Buscar em primeiro lugar o reino do céu, a sua justiça, as outras coisas é acrescentada, não é diminuída, irmão. Então parece que quando eu vou servir Jesus, me dá prejuízo. Vai tirar a minha vida terrena. Eu não vou ter prazer nisso. Mas é claro que eu vou ter prazer. O prazer é maior, é uma coisa real. Quando Jesus ele fala aqui mesmo, no capítulo 3 de João também, ele falando a Nicodemos também, onde ele fala, João 3,16, ele fala também a respeito dessa alegria, né? Ele fala de alegria, da gente ter uma alegria completa, né? E precisa ter mesmo, irmão. Essa alegria que é verdadeira. Não é uma alegria porque você foi no carnaval e tá alegre, cheio da caipirinha, mas no outro dia o inimigo, você ficou devendo. É como que você vendeu uma parte, um direito que tu tinha. Entenda isso, pelo amor de Deus, isso é verdade demais. Você vendeu um direito. Não, eu tinha um direito aqui, até que eu tinha expulsado um demônio que estava perto de mim, e ele agora se agarrou, enfiou as unhas em mim. É assim, porque você vendeu o direito, irmão. Você fez errado, a Bíblia está dizendo, não faz isso. Aí você expulsou Deus e chamou o diabo para perto de ti, os demônios. A força maligna, entenda? Isso é um poder, uma ordem que existe no mundo espiritual. O Senhor Jesus obedeceu a mim, se santificou, se aproximou do santo, se aproximou dele, do poder de Deus, que é acima do poder do diabo. Mas na hora que você desobedece a Bíblia, e principalmente quando tem conhecimento, né? Aí você está rejeitando. Sabe aquela coisa que uma pessoa, o teu pai dizendo assim, meu filho, vem pra cá, eu quero te abraçar. Aí você corre pro lado de uma pessoa inimiga que quer te matar. Não, eu vou aqui com fulano aqui. Pelo amor de Deus, não vai não, que ele vai te matar. Não, vai nada, pai, deixa pra lá. É assim que você está fazendo com Deus, mesmo jeito. Agora, você pode até dizer, mas eu não tenho conhecimento, porque não quer. Não quer ter o conhecimento. Isso se chama omissão. E aí é o mesmo pecado. Não, você ter inocência porque não teve oportunidade é uma coisa. Mas você está tendo a oportunidade de conhecer Jesus, escolher o bem, que é o Senhor, e rejeitar o mal. Mas a tendência nossa é acreditar no mal, acreditar na mentira. Ele vem, está em João aqui também, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem, senão a roubar, matar e destruir. Ele vem, ele dá aqueles ataques. Ele vai lá só para destruir, afasta ali e vai lá de novo. Aí Jesus disse, eu vim, ou seja, uma coisa permanente. O diabo, ele vem, senão a fazer isso. Jesus disse, eu vim para que tenhas vida e a tenhas com abundância. Entenda, eu vim para que tenhas vida grande. Vida grande, não é uma vida mesquinha, não. Então entenda, o jugo é suave, o fardo é leve, encontra descanso para a alma, né? Porque a alma da pessoa, quando está no pecado, irmão, é aflita. Não tem como, ela está acumulando coisa ruim. Ela está acumulando o mal dentro dela. Ela está acumulando coisas que condenam ela. É dores, é sofrimento.
é ataque maligno. Mas quando você corre para Jesus, você alivia. Encontrarei descanso para a alma. Se chama de refrigério na alma. Então você encontrou-se com o refrigério. Refrigério é aquilo que esfria. Você está num calor terrível, né? Na aflição. E aquilo tudo vem uma abundância, um descanso na alma. E aí se mantém nesse jugo. Tem que ser aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Se não aprender ser manso e humilde, você vai ficar sempre prepotente. E o inimigo sempre bota isso. Não quero isso, sem ter conhecimento. Eu até falei um dia desse, numa pregação minha aí, que um amigo meu que eu levei num terreno meu aí, para comer um carneiro, e ele não quis comer o carneiro, né? Eu achava que ele, até de início eu achei que era brincadeira, e depois de não, que eu, mas eu digo, mas tu já comeu o carneiro? Não. Mas como é que tu sabe que é ruim? Não sei. Então é aquela coisa, como é que eu vou saber se uma coisa não presta se eu experimentar? Então eu preciso me convencer, eu preciso, você precisa, qualquer pessoa, todos nós, precisamos nos convencer que a palavra de Deus é verdade. E que eu, ou qualquer pessoa do mundo que já nasceu e vai nascer, não vai sobreviver sem a palavra. Não tem vida. Não existe. A vida é a palavra. Então a palavra é caminho, é verdade e vida. E céu. Exatamente, a vida é exatamente eterna no céu. Então veja, nós vamos ler aqui em João capítulo 5, eu falei e nem li, mas João, o Evangelho segundo escreveu, João capítulo 5, e o versículo 39. É um versículo chave aqui. Versículo 39, que diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então ele está... Aqui é uma briga, irmão, uma discussão, uma pregação, né, de Jesus ao judeu. As pessoas todas ali, mas principalmente o judeu, que conheciam. Ele disse aqui: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Ou seja, vocês conhecem, vocês sabem que Deus, ele escreveu no Velho Testamento, está falando do Velho Testamento, porque Jesus não tinha morrido ainda na cruz, não tinha um Novo Testamento ainda. Ele está aqui ensinando, e ele dizendo: tem uns profetas aí, Moisés, vocês cuidam que isso aí é a vida eterna. E elas testificam de mim. Testifica que eu sou o Cristo, se vocês for ver. Mas sabe a arrogância, irmão? É por isso que eu estou dizendo, quando Jesus diz, Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, que é o que eu falei agora há pouco, que tem que aprender dele ser manso e humilde. Porque se você não amansar, falando de amansar com a palavra, você não rejeitar a palavra com a brabeza, com a ignorância, né? Você achar que é conversa fiada, é conversa de homem, foi homem que escreveu, ou por outra, é brincadeirinha, não precisa. Então você nunca vai ter Deus na vida, nunca vai ter vida eterna, você vai ter a condenação, vai permanecer condenado, porque já está. Todos nós precisamos sair da condenação pela palavra. Então veja, porque se não fosse condenada a humanidade, não precisava Jesus ter vindo, não precisava ter Bíblia, não precisava de nada. Então toda a humanidade está caída e precisa sair
É o que ele está dizendo aqui: examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Nelas, na palavra, tem a vida eterna. Não é noutra coisa. Então veja, nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Ou seja, elas falam de mim. A vida eterna, que eu sou o Cristo que vim para dar vida. Então é preciso, irmão, essa crença, eu preciso acreditar, eu preciso crer piamente na palavra. Depois que eu creio piamente na palavra, eu vou usar aqui uma palavra que o apóstolo Paulo fala aos Efésios e aos Tessalonicenses também, uma palavra que ele diz a respeito do capacete da salvação. Então eu crio em mim, na minha mente, uma blindagem, uma espécie de capacete. Eu crio em mim uma proteção na mente, para que ninguém venha colocar dúvida. Não, eu não vou permitir. Não, estou dentro da palavra. Então a palavra que vai dizer o que é e o que não é para mim fazer. E é uma questão aí, como eu disse já e vou repetir, não é uma questão de bate-boca, de história, de trancoso, história de caronchinha. Não. O que está escrito é para se fazer. Sabe aquela coisa, irmão, que eu vou te dizer aqui, uma coisa que você vai entender. Aqui uma ilustração nesse sentido. Eu sei que você que está me ouvindo, me assistindo aí, você tem vontade de se dar bem na vida, de ser um bom profissional, de ser qualquer coisa dessa que eu falar aqui, você pode medir, se colocar na história e você ver se você tem alguma característica dessa aqui. Ser um bom profissional, ser uma pessoa famosa, ser uma pessoa vencedora, ser uma pessoa rica, com dinheiro, e tenha vários bens e tudo, família, seja qualquer coisa dessa que você se encaixa. Todos nós temos vontade de vencer. Todos nós temos aquela vontade, ainda que seja um ladrão, ele tem vontade de ser um bom ladrão. É que é errado, mas que ele tem vontade. Rapaz, vocês conseguem roubar, rapaz, tão bem, eu me dou mal, sempre eu vou roubar uma coisinha, uma galinha, já vou preso. Então veja, ele tem vontade de ser melhor, de fazer um serviço melhor. Então é preciso entender que todos nós, o Salomão, o rei Salomão, filho de Davi, ele escreveu em Provérbios dizendo que a medida do ter nunca enche. Está entendendo? Então se você comprou uma bicicleta, você daqui uns dias, você já quer uma moto. Depois você já quer um carro. Depois você já quer um caminhão. Depois você já quer um avião. Depois você quer 2 aviões, 3 aviões, navio e assim. E vai. Se você der para uma criança um brinquedo, e aí você traz outro brinquedo, coloca ali, já larga aquele lá, já pega aquele outro. E se vir alguém para querer um brinquedo desse, ele já não quer dar. Então veja que nós já temos a natureza nossa, é de mais. Nós controlamos isso com a palavra. Aí tem um controle para a gente descansar a alma no Senhor. Mas, entenda, o que eu quero dizer com isso aqui que eu estou falando, é que você tem que ter essa mesma ansiedade, essa mesma medida de nunca encher o desejo de buscar o Senhor. Você precisa aplicar-se isso aí. Então o que eu quero dizer? Você vai obedecer a palavra de Deus de ponta a ponta? Não. Mas você tem que ter o desejo. Nunca se acomodar em dizer, já sei de tudo, agora eu posso tudo, eu já estou salvo. Relaxar.
Não. Então o que faz você alcançar graça? É isso aí. É você querer mais e mais. Então não é uma questão que você obedeceu tudo. É porque você se esforçou em obedecer. Sabe aquela coisa, você não pode nunca ter alcançado, ter vários aviões, mas você tem vontade de ter um. É só uma ilustração para você entender. Você nunca vai alcançar ter vários diplomas, várias profissões e mas você tem vontade. Você tem um filho, tem vontade de ter dois, tem um diploma de doutor, de médico, aí quer ser também, tem um diploma de outra profissão, aquela coisa. Então a medida do ter nunca é, você não se aquieta, você é inquieto com essas coisas. Então vai ter sempre essa ansiedade. Então da mesma forma, você é aprovado desse jeito, mediante essa busca. Quanto mais você é louco por Jesus, de buscar mesmo a palavra, de fazer o que a palavra diz, mais galardão você vai ter. Mais aprovação você vai ter. Agora, se você acha que isso é responsabilidade de Deus, irmão, e você não faz nadinha, você será condenado. Quer dizer, já está condenado. Fala lá em João 3 também. No versículo 18 de João 3 aqui, diz assim: quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Olha o versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram maus. As suas obras. Ou seja, não quis mudar. Não quis com o aprendizado mudar. Então veja, nós, tanto no natural como no espiritual, se você quiser aprender, você muda. Pessoas aí, você vê uma pessoa estudada, quando ele verdadeiramente estuda para ser educado mesmo, ele tem uma vida culta, uma maneira de falar, uma maneira de se expressar, de agir. Então você diz assim, poxa, essa pessoa é muito educada, né? Então tem uma mudança, né? Então da mesma forma, temos nós no espiritual. Eu busco com afinco, com desejo, e com isso eu mudo. Eu não vou ficar da mesma forma, de maneira nenhuma. Então veja, examinai as Escrituras, João 5, 39. Porque vós cuidais de nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Versículo 40. E não quereis vir a mim para terdes vida. Não quer. Então veja, se eu sei que a palavra de Deus é verdade, e sem essa palavra, se eu não seguir, eu estou condenado. Se eu seguir, Jesus está em mim, e eu nele, e eu vou caminhando para fim da minha vida, mas passar da morte para a vida. Então, irmão, o que eu estou fazendo? Por que eu não creio? Por isso que Jesus disse aqui. Mas vocês de mim testificam, e não quereis vir a mim para que tenha vida? Quer permanecer sem vida? Morto? Então veja aqui, irmão, um versículo aqui, versículo 24, que nós estamos no 40 aqui, mas no versículo 24 desse
capítulo 5. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Dá de entender, irmão? Passou da morte, ou seja, eu estou, como Paulo mesmo fala aos Romanos, dizendo, o que faço para me livrar desse corpo de morte? Então veja, nós estamos numa morte, nós estamos sendo conduzidos pela morte, estamos indo a caminho da morte. Não adianta confiar nisso aqui, porque isso aqui vai morrer mesmo, mas não tem como, está ordenado. Então vem um juízo aí. Eu sou aprovado nesse juízo? Está ordenado o homem morrer só uma vez. Vindo após disso o juízo. Hebreus 9, 27. Então eu estou preparado para morrer e ter vida eterna, passar da morte para a vida, ou eu estou preparado para a segunda morte? Mas como assim? A palavra de Deus diz isso. Eu vou ler porque eu não sei dizer direitinho. Apocalipse, capítulo 20. E o versículo 14. Apocalipse 20, 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Está entendendo? A sepultura. Todos aqueles que estavam na sepultura. Aqueles que desceram à sepultura, a sua alma. Entenda. Quando Jesus falou da parábola do rico e do Lázaro, o rico foi sepultado. O Lázaro, os anjos levou. Então, entenda, desceu junto com o corpo à sepultura. E o inferno, se é sepultura, o nome é inferno. É isso aí, é a mesma coisa. É para baixo. O Salomão, o sábio Salomão, fala também isso aí, em provérbio. O céu é para cima, o inferno é para baixo. Então veja, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então essa está garantida já para ti, essa física. Mas você pode sair dessa aqui para a vida. João fala aqui na carta dele, também universal, ele diz, passamos da morte para a vida. Então Jesus ele diz aqui, esse versículo 24, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Passou, porque já está. Não é que vai passar. Aqui já está condenado, está dizendo. Passou da condenação para a vida. Então veja, é importante que nós entendamos aonde nós estamos. No versículo 25 aqui diz, na verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Ou seja, ouvir e ouvir mesmo, não é? Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Sabe o que é? Você muitas vezes está aí na TV, me assistindo, mas você não dá ouvido o que eu estou falando. Mas se der ouvido, Jesus te salva, não é eu? Não quero nem saber quem é você, eu não vou poder fazer nada mesmo. Mas é o Senhor, é a palavra que vai te salvar. Então ele está dizendo, aquele que me ouvir
que os que ouvirem, né, viverão. Então, quem dá ouvido à palavra de Deus vai viver. Ele está falando que as pessoas, os mortos, ouvirão a voz do Filho de Deus. Porque já está condenado, né? O que está dizendo aqui? Nós já estamos condenados. Nós já estamos na morte. Aí, ouvindo a palavra de Deus, saímos da morte para a vida. Então, viverão. Quem ouvir a palavra. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é. Ou seja, eu já estou aqui. Ele está dizendo, eu estou aqui, eu que salvo. Então, se der ouvido minha voz, já vai salvar. É isso que ele está dizendo, agora é. Em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Todo mundo morto, irmão. Agora, se ouvir, aí diz, e os que ouvirem, viverão. Significa que tem uns que não ouvem. Né? Não dava ouvido, procurava matar ele. Mas quem der ouvido, irmão, e hoje continua a mesma coisa, mesmo jeitinho. Então veja aqui o versículo 26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Ou seja, Deus tem a vida, Ele que fez o boneco de argila, de barro, e assoprou a vida nele, aí Ele deu o Filho também, a mesma coisa. Então Ele é Deus também, Pai, Filho e Espírito Santo é um só. É um só Deus. É um só poder. É uma só vida. Não tem separação. É pessoas distintas, mas com o mesmo poder, da mesma forma. Tudo junto. Então veja aqui, o versículo 27. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Ele deu o poder de exercer o juízo. Palavra, ele até em outra parte ele diz, eu não vim para condenar o mundo, mas sim para salvar o mundo. Mas a palavra que eu prego, essa condena. Se não ouvir, é condenado. Se ouvir, é salvo. Então é a mesma palavra, não é outra. É a mesminha, né? Então aqui está dizendo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Versículo 28. Não vos maravilha disso. Não vos maravilhas disso? Porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Então veja aí. Não fica admirado disso aí, não. De pessoas que estão mortas, viva, morta, ressuscitarem, ou seja, aceitar Jesus, ter uma nova vida, nascer de novo, é uma nova vida, pela palavra, ser transformado. Porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a voz do Filho do homem. Ou seja, todo aquele, quando Jesus vir, que tiver sepultado, que morreu com Cristo, ressuscitará. Será? Será? Nada, é verdade. Não fico admirado disso, não. De haver uma transformação na vida de uma pessoa que esteja vivendo uma vida de pecado, ser transformado. Não se admire, ele está dizendo, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Eu quero ouvir naquele dia, na primeira ressurreição, na ressurreição da igreja. Eu quero estar pronto. E você? Vai se aprontar para essa grande viagem? Você pode ter se aprontado já para quantas viagens, né? Muitas viagens. O avião está chegando, vamos lá, vamos correr. E não estava vendo o avião, mas sabemos que o avião vinha, o trem, o ônibus. Se aprontou há uns dias atrás, preparou a mala, ajeitou. E vamos acelerar que o avião está chegando.
sem ver o avião. Até que chegou no ponto, o avião chegou, você entrou dentro e viajou. E aí, Jesus, você não acredita que ele vem, não? Não está te aprontando, não? Arrumando as bagagens, que a bagagem é espiritual, não é bagagem terrena, não. Se aprontando, se ajeitando para quando o Filho do Homem falar, você ouvir, pode estar no sepulcro e pode estar vivo, você ser transformado. Você não acredita nisso, não? Então veja o versículo 29 aqui, para nós fechar aqui. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Você quer ter vida ou quer ficar condenado? É você que vai escolher, irmão. Então faça a sua parte, procure obedecer o Senhor, acreditando que a palavra é verdadeira e que jamais quer o seu mal. Te aconselha a você não errar. É a mesma coisa de um professor honesto, direito, que quer o bem na sua classe. Ele está ensinando a você ser diplomado. Ele não está ensinando você a ser perder o diploma, perder tudo que fez, tudo que foi investido na tua aula, no teu estudo, ser perdido. Pelo contrário, é para ser aproveitado. Da mesma forma é o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, que é na sua vida, te ensinar a você morar com Ele para sempre, eternamente com o Senhor Jesus. Deus abençoe e vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus. Pai, pela Tua palavra, o Senhor é bom. E eterna a Tua misericórdia, a Tua verdade se estende de geração a geração. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca do Senhor, ou seja, sai da Bíblia, da onde o Senhor escreveu, o Senhor ungiu os homens, o Senhor inspirou os homens de Deus para escrever. Abençoa, Pai, a cada um que ouviu, que acreditou nessa palavra, dá o poder de ser transformado, de sentir a alegria, o prazer na sua alma, na sua mente, no seu coração, o prazer em te servir, a vontade de ser um crente verdadeiro, um crente, meu Senhor, obediente, e que o Senhor tenha prazer na vida deles. Ajuda, Pai, abençoa em tudo. Pai, em tudo nós já te damos graça, meu Senhor, acreditando que tudo vai dar certo. No nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém.